E esses dias meu marido, a gente conversando, ele falando assim, Cida, por que discipulado e não mentoria? Ele veio conversar comigo. Que é amor, porque eu não vejo as meninas e os meninos que estão aqui. Para mim, mentoria é assim. Tecnicamente, eu tenho algo a ensinar, não tenho nada contra a mentoria. Mas para mim, tem a ver muito com relacionamento, tem a ver com sentimento, tem a ver com me doar e me dividir. Entende? Consegue entender? Então, para mim, vocês são como filhos mesmo, são aqueles que eu quero ver mudança. Me entristece quando eu não vejo mudança, me entristece quando eu vejo alguém frio, me entristece quando as pessoas não têm o compromisso, né? Faz assim para mim, faz assim. Isso aqui, a nossa mão, ela aponta para os 5 ministérios. E isso aqui, para mim, é uma coisa séria demais. Eu realmente venho dividir. E por que eu li isso daqui? Porque você precisa entender que você é um profeta. Você, você é uma profeta, você é um profeta que dança. Então, o que nós fazemos, gente, é diferente. Hoje eu estava fazendo uma veste aqui, fazendo veste algumas vestes para homem, para mulher, por causa do evento que me pediram, e eu vendo cada detalhe. Cara, Deus é tão detalhista, isso que a Cris falou, o tecido da roupa dela, eu não comprei para o evento, o tecido estava aqui em casa, eu só não sabia qual era a função dele. Hoje eu fui fazer uma roupa para o Kelvin, quando eu comecei, que eu fui lá, o tecido estava lá embaixo, lá no quarto dos tecidos, eu não comprei, sabe? A Noeli me pediu uma veste, o tecido da sua veste, Noeli, está aqui em casa. Eu não vou comprar, ele está aqui. A Ana, a minha está aqui, a Ana Luísa, a equipe dela, eu estou fazendo as vestes de vocês devem pegar elas na quinta-feira agora. Lindas as vestes. Cara, isso para mim é tão sério, por isso que eu falei para vocês assim, faz assim. Vários aqui tem veste minha. Eu não tô falando de roupa, a Nília me pediu uma veste, Deus já me deu essa roupa, né, Nília? Só não fiz ainda porque não deu tempo. Eu tô corrida, graças a Deus. Por que eu te pedi para fazer isso aqui? Porque isso, a sua também, Kátia, a das meninas tá linda, filho. Comecei a fazer hoje. Olha aqui, ó. 5 ministérios. Eu quero falar sobre isso hoje. É um dos assuntos que eu quero falar. Faz assim. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Efésios 4, né? Vou ler o versículo. 4, de 11 a 13, Efésios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo ou com o fim do aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo. Ok, é um versículo que conhecido, a gente fala sempre sobre ele, mas tá, e qual a relação dele com a dança? Eu quero falar da relação dele com a dança, como exercer os 5 ministérios. Eu já comentei aqui numa das lives, né? Isso mesmo, exatamente. No meu livro, eu falo disso, né? Um dos livros, né? Eu acho que é no Dar Duas Vestes, eu falo dos 5 ministérios. O Caminho dos Santos. É no Caminho em Busca do Santo dos Santos, né? Eu já estou misturando os livros, já estou precisando do novo, né? Então, eu falo dessa relação dos 5 ministérios com as vestes. Não, uma das vestes eu falo no Dame também, Dame Duas Vestes. E eu falo a relação da dança com os 5 ministérios no Caminhos em Busca do Santo dos Santos. Então, eu falo uma coisa e outra nos livros diferentes, né? Então, nós precisamos entender, já que a forma de nós respondermos ao Senhor é através da dança, da música, porque tem gente que ministra essa área também aqui do teatro e tal, mas vamos trazer mais para a dança, como exercer isso?
Eu já falei aqui sobre eu crer. Eu creio que nós ministramos dos 5 ministérios. Por quê? Porque eles são do Espírito, não é nosso. Houve um tempo onde o Espírito vinha, levantava profetas e tal. Houve um tempo, mas hoje nós vivemos o mesmo que Jesus viveu e ele exercia os 5 ministérios. Então, eu e você exercemos os 5 ministérios. Porém, existe um encargo maior. Até um dia eu perguntei aqui, você olha para mim, você vê o quê, né? Então, quando a gente vê alguém ministrando, você consegue perceber, e também na lida do dia a dia da pessoa, né? Qual é o encargo que o Senhor colocou por um propósito? Nós falamos disso no Salmo 139 e todos mais. Então, existe um propósito no coração de Deus. E se Ele quer que eu cumpra algo, Ele vai me preparar. Cara, desde a fundação do mundo, eu falo que nós fomos gerados lá em Adão, né? E os 5 ministérios, existe um propósito neles. Não é aleatório, né? Existe um propósito no coração do Senhor para cada um dos ministérios. Então, eu quero falar dos 5, né? Tem um livro que fala sobre isso. Então, vamos ver as características, né? Algo bem rapidamente sobre alguns detalhes, né, dos 5 ministérios e Adão, né? Então, primeiro, apóstolo. O apóstolo, primeira coisa que nós temos que entender com clareza, né, gente? Não tem nada a ver com hierarquia, né? Então, o ministério apostólico não tem nada a ver com hierarquia. Primeira coisa que eu preciso entender com muita clareza. Segunda coisa, o ministério apostólico, ele é um fundador, ele traz fundamento. O fundamento é a base para uma construção, né? Então, vai analisando você, vai analisando aquilo que você atua, a forma como você atua, né? Vai tentando entender no Senhor. Então, ele é um fundador, ele traz fundamento, ele traz base para a construção da casa, né? Terceira coisa, uma característica do apóstolo, do ministério apostólico, ele levanta líderes. Ele estabelece líderes. Porque o que é? Vamos ver na prática. O que é o ministério apostólico? O apóstolo, ele tem uma casa, ele tem um lugar, ele estabelece algo, deixa construído, fundamentado, com liderança, tudo, e volta. É como se ele voltasse para se retroalimentar e vai para outro lugar. O apóstolo, por exemplo, já viajo para não sei quantos países, viajo para um monte de lugar. Tem gente que vai e entende, né? Eu tenho que ficar aqui. Eu não tenho esse entendimento. No meu entendimento eu vou, mas eu volto. O meu lugar é aqui. O meu lugar é Goiânia. Foi aqui que Deus me plantou e é aqui que eu preciso estar, né? E a partir daqui eu vou lá estabelecer as coisas, né? Outra coisa, o ministério apostólico, ele não é um ministério solo. Então, ele é aquele que organiza uma equipe e ele trabalha direcionando essa equipe. Ele gera pessoas e ele faz as pessoas crescerem. Tá? Por quê? Porque ele sabe que ele não vai ficar lá. Se ele quiser fazer tudo sozinho, embarcar, como é que faz? Eu atuo demais no ministério. Bora, Julinha, me leva para o Nepal. Eu atuo demais no ministério apostólico, é muito forte. O meu ministério é apostólico profético, isso é o mais forte em mim. Porque eu vou, estabeleço, mas eu volto, eu retroalimento aqui. Profeta. Qual a característica do profeta? Primeira coisa, ele ouve Deus, na voz de Deus, e ouve o seu coração bater. O profeta, ele é muito próximo de Deus. Ele ouve coisas que ninguém ouve. E ele só tem que estar atento. Porque a profecia, quando é lançada, ela passa pelo teste do tempo e pelo teste de... Eu gosto muito de um exemplo. Quando Elias um dia virou e falou assim, não vai chover. E 3 anos não choveu. Segundo a palavra do profeta. Porque o profeta que vive no Senhor, verdadeiramente o profeta real, quando ele fala, Deus honra aquilo que ele falou.
Então, realmente não choveu. Aí tudo aconteceu, nós sabemos, ficaram 3 anos, veio a seca e tudo mais. No dia que ele desafiou os profetas de Baal, a primeira coisa que ele fez, eu já falei disso aqui, ele, depois daquela história daqueles lá, ele restaurou o altar, sacrificou. Qual foi o maior sacrifício? A água. Tinha 3 anos que não chovia. Não sei de onde que veio essa água, mas ele trouxe. Aquela água foi levada pelo Senhor como sacrifício, ele matou os profetas, e depois tinha que vir a chuva de volta. Então, o que ele fez? Ele foi gerar a chuva. Então, ele abaixou, como se ele estivesse gerando, e aí ele virava para o moço e falava, vai lá, vê se tem alguma coisa. O moço voltava, não tem nada não. Ele abaixava, gerava, até a hora que o moço chegou e falou assim, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Você já viu o tamanho do céu? O que é uma nuvem, né? Do tamanho da mão de um homem. Ele disse, está pronto, corre e avisa o Acabe que vai chover. E a chuva caiu. Então o profeta, ele ouve Deus. Normalmente o profeta está à frente do tempo. Por quê? Porque ele ouve coisas que ninguém ouve. Aí muitas vezes ele fala e o povo... E ele não é entendido. Por quê? Porque ele fala coisas que ninguém escuta. Loucuras. Quando João Batista falava raça de víboras, e estava lá naquele lugar, e falando que viria alguém, não sei o que, todo mundo achou que ele era doido, até o dia que Jesus veio. Ele veio cumprir uma palavra profética que foi entregue para quem? Lá para Isaías. Voz do que clama no deserto. Anunciai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Né? Então, o profeta, ele ouve Deus, e ele ouve Deus muito de perto, porque é isso que diz, ele ouve o coração de Deus bater. Né? Segunda coisa do profeta, ele tem a visão do coração das pessoas. O profeta, ele percebe o coração. Ele sabe identificar o coração das pessoas. Não tem a ver com julgamento, não é um julgar, mas ele consegue perceber. Porque ele é muito antenado com o céu. Terceira coisa, ele tem a visão dos planos de Deus. Deus tem planos e conta para ele. Por quê? Porque o profeta, ele é apaixonado pelo Senhor. Então ele quer ele. Ele quer a presença dele. E quanto mais perto do Senhor você está, mais claramente você vai ouvir a voz dele. Então nós precisamos buscar esse lugar, né, para poder entender isso. Quando o profeta, normalmente, ele não consegue ver as coisas de forma natural, não. Eu não consigo estar nessa casa, passar igual o dia que eu passei gerando, que hoje foi o dia de criação das vestes, e eu não consigo olhar para um tecido e achar que aquilo é natural. Eu não consigo olhar, igual quando eu fazia coreografia. Quando eu fazia coreografia, toda coreografia normalmente é assim, é uma sequência de movimentos repetidos. Dança a sequência, aí repete. Eu nunca consegui fazer isso. Toda coreografia minha, do início ao fim, não tinha um movimento repetido. Por quê? Porque eu sabia que Deus estava falando alguma coisa. O movimento, ele tem significado. E eu, por que eu vou ficar repetindo a sequência? Não tem lógica isso. Eu nunca fiz uma coreografia. Porque é o normal, todo mundo no refrão vai lá, repete os movimentos. Eu nunca consegui fazer isso. Tem palavra que Deus me deu e era para eu pregar num lugar ou num dia, aí eu não consegui pregar. Eu nunca mais consegui pregar aquela palavra. Por quê? Porque a palavra profética é para o momento. Eu nem gosto por exemplo, eu gosto de, quando você vai fazer, tá num culto, você tá na palavra e tal, ok. Mas na hora da ministração, desliga a câmera. Ministração é para quem está no lugar. Não é para ser assistido lá, para ser julgado pelas pessoas. Então, eu entendo que o profético é para aquele momento. Essa palavra aqui, por que eu acho muito, eu fico chateada do pessoal não estar aqui? Porque é totalmente diferente você participar aqui e você ver depois. Quem aqui esteve na palavra e outro dia participou, teve um problema e teve que assistir depois, foi a mesma coisa? Não é. Não é. Você está aqui,
Quantas vezes eu estou aqui? Tem dia que eu venho para cá, eu não sei o que eu vou falar. Não sei o que é. Sabe por quê? Eu não quero. Não é que eu não tenho. Se eu mostrar meu computador aqui, tem zilhões de coisas aqui. Mas será que é isso? Pro dia de hoje? Para quem está na live? Não sei se é. Entende? Eu acho que eu tirei. Não, eu acho que tirei a câmera, gente. Desliguei ela. Ai, Cida Pérez, sendo Cida Pérez, gente. Peraí. Voltou aí? Não, né? Voltou. Mas não me tem. Peraí, gente, calma. Calma. A Vitória colocou um fundo de tela. Sem eu. Oh, Senhor. Sumiu a câmera. Mas fui eu, a culpa foi minha. Eu que mexi. Ó. Ela sumiu. Ai, ai. Ana Luísa, você tem que dar uns cursos, minha filha. Tem dó da sua pastora. Voltou a câmera, pastora. Voltou a câmera, mas... Para mim, voltou. Agora a câmera do celular. Pode ver a diferença de imagem. Ah, tá. E não sei o que eu faço para ela voltar. Se alguém souber aí, me conta. Se não souber, vai ficar... Mas a qualidade da imagem tá boa. Mas na hora do vídeo, na gravação, fica horrível. Não fica boa. Mas fazer o quê, né? Sorry para quem não tá aqui. Porque eu não sei como fazer para a câmera voltar, gente. Olha aí para você ver, pastora. Você estava falando justamente sobre essa questão do momento. E segundo a psicologia, uma psicóloga me falou uma vez, agora há pouco tempo, olha Deus confirmando, nem os momentos bons e nem os ruins vão se repetir. Você pode ir naquele lugar, você pode ir lá, igual assim, às vezes a gente vai num lugar 3 vezes. As 3 vezes são diferentes. Eu até comentei isso esses dias com algumas pessoas. Pois é. Não é a mesma coisa. Não. Olha aí para você ver, nem a imagem vai ser a mesma coisa. Então, lamentável, né? Para quem não está assistindo. Eu sinto muito, né? Para quem vai assistir depois, porque vai ficar ruim. Mas que bom que você está aqui, né? Não sei o que eu fiz, né? Deixa pra lá. Qualquer dia eu vou fazer uma live de Ana Luísa aqui, ó. Que ela vai me ajudar. Viu, Ana Luísa? Bom, enfim. Onde é que eu estava? Eu esqueci. Bom, então, para mim, esse momento aqui, ele é essencial. Eu posso estar fazendo o que for. Tanto é que terça-feira eu estava lá em Cuiabá, achei que eu tinha live. Eu falei, meu Deus, eu tenho live hoje. Eu estava na casa do meu filho ajudando na mudança. Porque para mim esse momento aqui, cara, é meu e de vocês e de ninguém. Daqui a pouco meu filho vai chegar aqui e vai jantar comigo. Eu falei, tá bom, 10 horas. Porque até às 10 eu tenho live. Sabe? Então, assim, faça isso, por favor. Eu quero dividir com você aquilo que eu tenho aprendido no Senhor, sabe? E, infelizmente, as pessoas têm perdido, né? Aí, ó, não tem jeito, gente, ó. Pode falar, Suzy. Suzy levantou a mão. Boa noite. Quero fazer uma pergunta antes que a senhora mude o tópico. Pode falar. Só para ver se eu entendi direito. Quando a senhora fala bem assim, que o profeta tem visão do coração das pessoas, seria você conseguir naquele momento sentir um pouco do que aquela pessoa está passando ou está sentindo naquele momento? Seria isso? Pode ser isso também. Mas a gente tem uma sensibilidade. Que você percebe coisas que ninguém consegue perceber. Entende? Você como é que eu vou explicar isso? Quando eu vou ministrar no lugar, a primeira coisa que eu chego, quem já me levou para as igrejas, pode confirmar isso. Eu chego, muitas vezes as equipes falam assim, não, pastora, sobe aqui e tal. Eu não subo.
enquanto Deus não me mandar subir. Eu gosto de chegar na igreja bem mais cedo, né? Eu não gosto de chegar na igreja na hora. Tem gente que fala, não, assim que terminar o louvor a gente chega, ou quando for começar o culto. Não, eu gosto de chegar cedo. Eu olho tudo que tem na igreja, eu percebo todo o ambiente, eu ouço tudo que está sendo dito no lugar, eu vejo tudo que está acontecendo. Aí quando as pessoas começam a chegar, eu começo a perceber as pessoas que vão ministrar. Se Deus não me permitir subir, eu não subo. Eu não subo. Tem lugar que eu chego para ministrar e Deus fala, não sobe. Eu tenho que ministrar embaixo. Por quê? Ele não tem que me explicar, eu só tenho que obedecer. Tem igreja que eu chego e é como se eu estivesse em casa. Tem igreja que eu chego e meu corpo começa a doer da hora que eu entro. E eu saio destruída do congresso. Entende? Então, assim, é uma sensibilidade que a gente tem muito além do normal. O profeta, ele tem isso. Ele tem isso. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês começarem a se perceber. Porque os 5 ministérios, eles são reais. Nós passamos por um tempo que era só profeta, só pastor que existia. Depois começou a onda do apóstolo e do profeta, mas assim, o apóstolo hierárquico e o profeta era alguém estranho, que nem toda igreja cabia, porque como se a profecia foi só para o tempo de João Batista. Né? Hoje, nós precisamos entender que os 5 ministérios são essenciais. Uma igreja que só... Eu ia até comentar isso depois, mas vou comentar agora para vocês entenderem o que eu estou falando. Uma igreja que só tem profeta, o eis que te digo, a igreja não cresce. Por quê? Porque o profeta, ele vê além e normalmente ele bate sem dó. Então, uma igreja que só tem profeta não vai para frente. Uma igreja que só tem apóstolo, ela não vai crescer. Por quê? Porque o apóstolo não se relaciona diretamente com a congregação. Ele se relaciona enquanto ele está ali. Saiu, ele já está pensando no próximo lugar que Deus quer enviar ele. Então ele já está em outro momento, já está em outro lugar. O pastor, uma igreja que só tem pastor, não cresce. Por quê? Porque ele cata os bichinhos, põe tudo no colo. Vem cá, meu ovelhinha. Ele não quer olhar lá para fora. Ele não quer saber dos outros. Ele ama tanto que ele não quer nem saber o erro do outro. Ele quer cuidar. Só um minutinho, Uma igreja que só tem evangelista não se desenvolve. Por quê? Porque o evangelista, ele não olha para dentro da igreja, ele só olha para fora. Ele tem um coração lá nos perdidos. Então ele não quer ensinar ninguém, ele não quer cuidar, tirar carrapicho de ninguém. Ele quer ir lá fora buscar os perdidos. Aí, uma igreja que só tem mestre, ensina, a igreja é chata. É uma igreja que é tanta letra, que você não consegue, você não suporta. Então, os 5 são importantes. O apóstolo, ele toca, por que é a mão? O apóstolo, ele toca em todos os dedos. Ele não é o fundamento, ele não estabelece fundamento. Então, o apóstolo, ele toca no profeta, no evangelista, no pastor e no mestre. Por que é isso aqui? Apóstolo é aquele que toca em todos. Pastor, o profeta é o eis que te diga, é o dedo do eis que te diga. O evangelista é o que vai mais longe, olha aqui, ó. Ele vai longe buscar pessoas. O pastor é o dedo da aliança. Ele tem aliança com as pessoas, com aqueles que estão com ele. E o mestre é aquele que fuça nos buraquinhos para tentar descobrir os segredos. Por isso que está nos 5 dedos. Então, cada um tem características que são essenciais. A igreja precisa dos 5 ministérios. Normalmente, o envolvido com... Eu vou dar um spoiler aqui do congresso que eu vou ministrar agora em agosto, que é lá do Kelvin, lá da Rosana aí. Cadê o resto do povo, Rosana, da sua equipe? Eu só estou vendo você aqui. Eu vou ministrar num congresso e Deus falou para o Kelvin sobre os 5 ministérios. Eu fiz 5 vestes diferentes, cada uma de uma cor. E cada um buscou em Deus o que era. Então, por exemplo, tem mestres, são 5. A equipe são muitos, são mais de 30.
Mestre tem 5. O que mais tem é pastor e profeta. Pastor, principalmente. Apóstolo tem 1. Apóstolo tem 1. Mestre são 6. Evangelistas, acho que são 5. Sei que está assim, está tudo assim. Eu falei, você sabe que o grupo vai ficar todo diferente? Ele falou, não tem nada, porque a direção que Deus me deu foi, cada um vai buscar no Senhor quem Ele é. E se você buscar, gente, é essencial buscar isso. É igual o pessoal que trabalha com coach, eu nem gosto muito de coach dentro da igreja, mas o pastor, por exemplo, da Renata, faz um trabalho de coach maravilhoso. E ele consegue fazer essa coisa sem ferir, sem ficar buscando essas características do coach, mas buscar isso em relação ao entendimento de quem você é e o crescimento do reino. Ele sabe fazer isso, mas são poucos. Eu acho que eu só conheço ele, que é o pastor. Eu esqueci o nome do seu pastor. Clodoaldo. O pastor Clodoaldo, ele consegue fazer isso. Então, eu tenho pé super atrás com coach dentro da igreja. O único que eu aceito é ele. Porque eu já vi como é que funciona na igreja. Mas a maioria tirou Jesus do centro e traz tanta coisa, que é um monte de besteira que não vou nem falar disso. Então nós temos que saber isso. Da mesma forma, os 5 ministérios. Eu preciso saber quem eu sou. Por quê? Porque tem a ver com a sua identidade profética. A razão pela qual Deus te fez. Então, voltando aqui, falei do apóstolo. O profeta ainda nos leva a um mergulho nas coisas relacionadas a Deus. O profeta, ele vê Deus em tudo, gente. Tudo. Quem conhece aqui o Bertelli? Quem conhece o Bertelli sabe do que eu estou falando. Ele não é desse planeta. É isso. O Bertelli é o seguinte, o Bertelli tem um fio pendurado bem aqui na minha frente, aqui, ó. Alguém pediu a palavra e eu não dei? Parece que alguém pediu a palavra. Pastora, é Judá Bertelli que você está dizendo? É o Bertelli, Judá Bertelli. O Bertelli tem um fio bem aqui na minha frente, no meu quarto aqui, ó. Se ele vê, ele fala, ele vê Deus no fio, cara. E não é brincadeira, não. Ele vive em outro planeta. Então o profeta é assim, né? Então nós precisamos entender, o profeta é essencial na igreja, da mesma forma que o apóstolo é. Evangelista. Vamos identificar os evangelistas. Primeiro, ele tem habilidade especial no contato com os não cristãos. Gente do céu, o tal do evangelista é o seguinte, vou contar para vocês. Eu estou mobiliando minha casa de novo, né? E hoje eu fui comprar um fogão. No fim, só comprei o air fry, não deu certo o fogão. E eu fui falar com o menino, e o menino muito grosseiro para me atender, o cara do caixa, né? E eu comecei a socar dele, porque comecei a observar ele. E aí e eu tentando brincar para mudar o clima, mas eu percebendo algo, né? Aí por fim, eu falei assim, com toda a grosseria dele, e eu não sei explicar, é o que eu falei agora. Aí eu parei e falei assim, você é cristão? Ele falou, já fui. Ele falou, eu falei, como já fui? Ele falou, não, se você está falando que eu sou evangélico, eu já fui. Eu falei, meu filho, o que a igreja fez com você que te feriu, que você deixou a igreja? E ele falou assim, não, fui eu mesmo. Eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa, Jesus voltar hoje, você vai para onde, meu querido? Aí ele olhou para mim assim e falou, estou enrolado. Eu falei, tá, você sabe que é verdade, né? Você vira para uma pastora e fala para ela que você deixou a igreja, não tem como eu não te falar. Então, se eu fosse você, acordava enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Cara, eu não vi da hora. E ele estava sendo super grosseiro comigo, ele mudou totalmente, lógico, né? Eu falei assim, olha, que Deus te abençoe, e se eu fosse você, voltava hoje para Jesus enquanto é tempo, porque pode ser que você morra hoje. E saí, deixei ele. Então, o evangelista não tem jeito. Ele é um caça não crente. Eu sou caça não crente. Hoje eu passo arrastando todo mundo. A questão do evangelismo é muito forte na minha vida, né? Segundo, ele é enviado para onde ninguém vai tão rápido. O evangelista é o seguinte, tem um lugar, tem o shopping e tem a Cracolândia.
Aonde que o evangelista vai? Direitinho para Cracolândia. Ele não quer nem saber do shopping. Aliás, eu detesto shopping. O dia que eu for na sua igreja, não me leva para shopping. Né, Cris? Não me leva para shopping. Me leva para um museu, me leva para uma feirinha, me leva para comer comida da sua cidade, me leva para shopping. Não gosto de shopping, não. Eu vou em shopping só quando eu tenho que ir lá buscar alguma coisa muito específica. Então, não adianta. O evangelista não gosta de shopping, não gosta nada disso. Ele gosta de gente, de lugar que vê gente, que tem cheiro de gente, né? Terceira coisa, ele tem a habilidade de tornar compreensível o evangelho para os não cristãos. Ele facilita de uma forma que as pessoas param. O que foi esses dias? Teve uma pessoa, não sei se essa pessoa está aqui. Teve uma pessoa da equipe. Eu não era daqui do evangelho, não sei. Alguém me perguntou uma coisa sobre bebida. Por que nós não podemos beber? Qual que é o problema? Jesus tomava vinho, não sei o quê, parará e tal, né? Aí eu conversei com essa pessoa naturalmente, explicando por que eu não bebo, né? E uma das coisas que eu perguntei foi: você crê em libertação? Claro, né? Evidente. Então, se você crê numa libertação e você toma um vinhozinho, você gosta de uma bebidinha, né? Aí, uma pessoa cai endemoniada. E o demônio que está nela é o Sepilintra. Qual será a sua autoridade para libertar essa pessoa? Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. O detalhe é que hoje nós vivemos, só um minutinho, Nília. O detalhe é que hoje em dia nós vivemos em um tempo em que é pelo Espírito Santo. É a Bíblia que eu preciso ler para eu entender o que fazer ou o que não fazer através do Espírito Santo que habita em mim. Porque Jesus não é visível com esses olhos aqui, mas ele é real. Então eu preciso entender nele o que eu devo ou não devo fazer. Porque ele fala: não, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Então ela falou para mim: pastora, nunca ninguém tinha me explicado desse jeito. Não vou beber mais. Pronto. Simples. Entende? Então o evangelista, ele tem uma forma muito fácil de falar, para as pessoas entenderem, as pessoas aceitarem aquilo que muitas vezes é difícil, né? Quarta coisa, eles são criativos no anúncio do evangelho. Cara, ele inventa coisa, ele usa qualquer coisa é razão para ele poder pregar o evangelho. E ele cria as mais diferentes coisas, porque o alvo dele é alcançar vidas. Então, ele é muito criativo. Outra coisa, ele se importa muito mais com os perdidos do que com os convertidos. Ele é aquele que ele não vai ficar, por exemplo, você era perdido, você estava lá no mundo, ele vai lá, ele prega para você e ele ganha você. Aí ele traz você para a igreja. O que ele faz? Ele te entrega para o pastor. Por quê? Porque ele precisa buscar outro. O evangelista é isso. Tá? Outra coisa, muitas vezes eles são usados com milagres e sinais. O evangelista é muito usado. Por quê? Porque os sinais são para aqueles que não creem, para alcançar aqueles que não creem. Então, ele muitas vezes ele é usado, glória a Deus, tem gente se identificando aí. Muitas vezes ele é usado com sinais e maravilhas, ok? Pastor. O pastor, ele se preocupa com as pessoas individualmente. Ele sabe o nome de todo mundo. Ele se identifica com todo mundo. Agora, deixa eu fazer um parêntese aqui. Muita gente acha, agora eu quero que vocês olhem para mim. Muita gente acha que o pastor tem que ir atrás da ovelha.
Ah, fulano tá com problema. Ah, e o pastor tem que ligar para ela e tal. É o pastor que anda atrás da ovelha ou a ovelha que anda atrás do pastor? Quando a ovelha berra, o pastor vai lá socorrer. Mas se a ovelha não berrar, o pastor não vai atrás, não. Essa ideia de que pastor, eu tô com problema, e o pastor tem que ir atrás, isso é a ideia da igreja, não tem nada a ver com o evangelho. O pastor, ele cuida das ovelhas do pai dele aqui, ele cuida delas. Todos que tiverem problema, vem que eu vou cuidar de você, eu vou te sarar. Mas ele não vai atrás, não. Sabia disso? Muita gente fala, não. Eu estava passando por um problema e o pastor nem me ligou. Por que você não ligou e contou para ele seu problema? E não pediu socorro, não pediu ajuda? Por que você acha que ele tem que ir atrás de você? São 100 ovelhas e um pastor. O pastor tem que correr atrás de todo mundo? Tem que ter bola de cristal. Exato. Então o pastor não tem que correr atrás de ninguém. Se você tiver com problema, pede socorro. Agora, se você pedir socorro e seu pastor não cuidar de você, aí tem alguma coisa errada. Vai atrás. Pastor cuida da ovelha ali, no aprisco. Ok? Não, pastora, mas ele deixa. Se ele tem 100, eram 100 ovelhas. Ele deixa as 99 e vai atrás. Como é que ele sabe que ele está lá, que ela está lá? Ela gritou e pediu socorro. Consegue entender isso? Para com essa história de empurrar porque seu pastor não foi atrás de você. O dia que vocês foram lá na casa dele, lavar a casa dele, ajudar ele a lavar o carro, isso você não tem que fazer não, né? A igreja, ela é muito mimada. Demais. Muito mimada. E nós que estamos, especialmente nós que estamos ali no altar, queridos, nós precisamos ser um com o nosso pastor. Vocês não sabem como é difícil pastorear vidas. Vocês não sabem o que é você cuidar de uma pessoa um tempão, aí de repente essa pessoa vira para você e fala assim, não, eu não tô gostando, vou embora, vou procurar outro pasto, né? Eu já vivi isso zilhões de vezes. A minha igreja nunca vai ser uma igreja grande, gente. Sabe por quê? Porque tem pastor aqui, mas tem profeta, hein? E o meu cajado é afiadinho, afiadinho. Quem anda perto de mim sabe disso. Se tem uma coisa que eu não... A característica menor que eu tenho de pastor, gente, que a minha de profeta é muito forte. Eu vou lá, eu busco a ovelha, mas o pé dela vem quebrado. Então vamos lá, pastor. Ele tem capacidade especial de se relacionar. Ele realmente se relaciona com as pessoas. Ele não pergunta por realizações especiais, mas ele se interessa pela pessoa. Ele não preocupa se você passou no concurso. Ele preocupa como você está se você não conseguiu passar. É totalmente diferente a visão. O pastor, ele olha para você não como um número, mas como uma pessoa. Ele não está preocupado com o número de pessoas da igreja. Ele está preocupado em como estão as suas ovelhas. Isso é a característica do pastor. Ele ama tanto os seus que às vezes ele se esquece de buscar novas pessoas. Ele se esquece. Ele fica envolvido com os seus. Fica cuidando. Ele se esquece dos outros. Por isso que a igreja que só tem pastor não cresce. Por fim, o mestre. O mestre, eu amo o mestrão. Ele retira o véu que tantas vezes esconde a palavra. Lembra do dedinho que eu falei? Ele fuça. Você pode tentar enfiar qualquer um desses 4 dedos aqui no seu ouvido. Ó. Ele não vai caber, mas o dedinho, ele entra em todos os buracos. Por isso que ele representa o mestre. É isso mesmo, Carol. Por isso que ele representa o mestre. Porque ele vai em lugares onde ninguém cabe para poder descobrir as coisas.
ele transmite conhecimento vivo sobre Deus, que vem do Espírito Santo e opera a vida. O mestre verdadeiro, cheio do Espírito Santo, o que ele ensina não é enfadonho, não é cansativo. O que ele ensina gera desejo de conhecer mais nas pessoas. Para mim, se o discipulado gerar em você desejo de aprender segredos de Deus, já está valendo o discipulado. Fazer você buscar mais, começar a transformar você, para mim está valendo o discipulado. O ministério de ensino produz estabilidade e maturidade, por isso ele é tão importante na igreja. Então é muito importante o profeta dizer o eis que te digo, mas é importante o mestre para explicar o que ele quis dizer, biblicamente. Entende? Então, todos os 5 ministérios são importantes, né? Então eu preciso entender isso. Deixa eu buscar uma coisa aqui. Eu vou passar para vocês, peraí. Agora, qual a relação disso com a dança? Como é que vai ser isso na dança? Você, como profeta. Então, vamos lá. Os 5 ministérios se desenvolvem nas artes cristãs a partir da adoração. A adoração é o ponto-chave. A adoração é o começo de tudo isso. E ela impulsiona os 5 ministérios. Podemos ensinar, evangelizar, restaurar, profetizar e ainda usá-la como uma poderosa arma de guerra. E eu vou mostrar na prática como fazer isso na dança. Apóstolo. Tudo começa na adoração. A adoração é arma de guerra. Atacamos o inimigo usando a adoração no estabelecimento do reino de Deus. Isso é ser apostólico. Então, o apóstolo, para eu atuar na dança como apóstolo, o que é o apóstolo, gente? Olha para mim. Imagina o seguinte: tem na frente do apóstolo um grande lugar totalmente fechado, todo emaranhado. Então, para ele entrar ali, ele precisa de armas, para ele ir abrindo picada, para que as pessoas que têm o pastor, o evangelista, eles possam passar. Então, o profeta, ele tem uma arma de guerra, ele chega guerreando, que eu estou falando de dança. Ele chega guerreando para ele abrir o espaço, para que os outros possam passar. Certo? Então, um versículo que eu te sugiro para você entender isso é Isaías 13:4. Isso é um versículo que Deus falou para mim quando ele começou a me ensinar sobre essas coisas. Isaías 13:4 diz: já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som do clamor de reinos e de nações congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista as tropas de guerra. Então, o apóstolo, ele chega diante de um campo de batalha. Só um minuto, Mariana. Ele chega em frente ao campo de batalha armado e ele começa a guerrear para poder abrir o campo para que os outros ministérios possam passar. Consegue entender isso? Fala, Mariana. Tá sem som. Pode. Pastor, o apóstolo, então, ele é desbravador, né? Ele que desbrava, né? Ele chega arrancando os matos tudo, sai tudo da frente e para estabelecer ali até uma igreja, né? É ele que fundamenta, não é isso? Exato. Exatamente. Essa é a visão. Uma coisa que vocês têm que entender é que o apóstolo... eu sei, Lígia, tem muita gente que pensa essa besteira aí. Eles não alcançaram ainda. Uma coisa que vocês têm que entender é que o apóstolo e o profeta, eles andam muito perto. Muito perto. E muita gente exerce muito fortemente os 2 ministérios, apostólico e profético. Então, a adoração é o ponto-chave da guerra espiritual que os nossos olhos não veem, mas que acontece. Né? E é o apóstolo que chega primeiro, porque o apóstolo, ele chega, ele tem visão do lugar. E muitas vezes o profeta, ele anda pertinho dele aqui.
é como se fosse uma dupla muito perfeita para andar junto, né? A referência que eu falei foi Isaías 13:4. Vai anotando aí as minhas assessoras para assuntos aí, gente. Ok? Então, o apóstolo, ele chega e ele abre picada. Tá? Profeta. Deixa eu buscar aqui. Profeta. Por meio da adoração, nós revelamos o profético em nós e através de nós. Certo? O apóstolo, ele estabelece. O profeta, através da adoração, ele revela o natural, o sobrenatural em mim e através de mim. A verdadeira adoração é uma via de mão dupla, é o resultado de uma vida de busca de intimidade com Deus. Quando estamos diante do Senhor, temos a oportunidade tanto de expressarmos o que sentimos por Ele, quanto de ouvirmos a sua voz e conhecermos o que está no seu coração. A verdadeira adoração libera a voz profética. Referência, 1 Samuel 10, 5, 6 e 10. Mariana, fecha aí que a sua mão está levantada aí. Referência para o profético. 1 Samuel 10, 5, 6 e 10. Vou ler. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores, e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com ele, e tornará outro homem. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou por meio dele. O interessante é que Samuel fala para Saul ir para esse lugar, porque Deus tinha falado para ele, né? E o que eles estão fazendo? O que eles têm? Saltério, tambores, flautas, harpas, e estão profetizando. O que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando. Eles estavam profetizando. Eles estavam cantando. Eles estavam dançando. Então, a adoração, ela libera a voz profética. E foi o que aconteceu com Saul, né? E ainda fala aqui no texto que ali ele seria transformado. Agora vamos prestar muita atenção nisso aqui. Saul foi um homem segundo o coração dos homens, um rei segundo o coração dos homens. Porém, ele começou muito bem, começou tudo certo. Qual foi o problema de Saul? Foi que ele deixou de olhar e buscar o Senhor e começou a olhar para si mesmo. Começou a adorar o trono e não aquele que o colocou no trono. E ele se perdeu. Então, quem está de pé, cuidado para que não caia. Consegue entender isso? Isso é muito sério. Então, o povo bate em Saul, né? Mas nós também, se nós não vigiarmos, a gente vai cair no mesmo lugar, irmãos. Ninguém está livre. Então, nós precisamos nos cuidar, sim. Precisamos ter muito cuidado com essa soberba de achar que está tudo certo e eu não vou cair, né? Então, a adoração libera a voz profética, né? Evangelista, ele adora e gera sede de falar de Jesus. Não tem jeito. A adoração, quando é o evangelista, ele adora, ele só é como se o olho ele tivesse um radar e ele procura aqueles que têm sede, sabe? Ele é guiado pelo Espírito Santo para isso, né? Então a adoração dele, olha o que fala Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado.
e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se a adoração não gera o desejo de falar de Jesus, está errado. Então a adoração, ela quebra cadeias, ela libera a voz profética e ela gera sede de falar de Jesus. A palavra evangelizar significa espalhar boas novas. Se eu sou um adorador e eu não tenho sede de falar de Jesus, alguma coisa está errada. Aquele que tem um encargo pelo evangelismo sempre vai agir de forma diferente, de forma mais profunda. Mas todos nós precisamos entender que essa palavra é para todo mundo. Não tem essa, não, eu não sou evangelista. Não, você pode não ter encargo para isso, mas se você não tem sede de falar de Jesus para uma pessoa que está perdida, alguma coisa está errada. Primeira referência é Mateus 28, 19 e 20. Então eu preciso entender isso. A boca fala do que o coração está cheio. Então, a verdadeira adoração gera o desejo de falar do Evangelho. Quarta coisa, a adoração é instrumento de restauração. Referência, Amós 9, de 11 a 12. Diz assim: naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Então, nós cremos que na restauração completa, nós cremos na restauração completa da criação de Deus. Quando falamos em restauração, nos referimos à restauração do ser humano quanto ao seu caráter, motivações, alvos e principalmente ao propósito original de Deus para o homem. Então, a adoração é um instrumento de restauração. Não tem como. Quando você adora, você vai se tornando parecido com aquele a quem você adora. Então, você vai sendo transformado através da adoração. Então, é um instrumento de restauração, a adoração. E, por fim, a adoração, por meio da adoração, nós aprendemos e ensinamos o caminho do coração de Deus. Referência, Deuteronômio 4:1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus te dá. O ensino da palavra é fundamental e as artes podem e devem ser usadas, pois a palavra falada entra pelos sentidos dos ouvidos, já a palavra ensinada entra pelos ouvidos, olhos e emoções. Dessa maneira, existe uma possibilidade maior de memorizar a mensagem. Então, nós precisamos entender que os 5 ministérios é capaz de ser, nós podemos exercer os 5 ministérios através da adoração. E a adoração, ela libera a voz profética, ela restaura, ela gera desejo de ensinar, ela quebra grilhões. Então, ela faz todas as ações. Tudo, os 5 ministérios são exercidos a partir da adoração. Por quê? Porque quando eu adoro, eu sou restaurada, eu sou ministrada, aquele que habita em mim começa a me fazer, eu sempre falo isso, que a função do Espírito Santo é me fazer parecido com Jesus de novo, como no princípio. Então, ele vai gerando, através da adoração, ele gera o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Então, nós podemos exercer os 5 ministérios. Porém, sempre haverá encargo maior em um ou outro ministério. Ok? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Ou comentário? Pastora, Oi. eu fiz uma anotação aqui, eu queria pedir se a senhora consegue complementar para eu poder entender melhor.
eu coloquei dança apostólica, ela estabelece, né? Foi o que a senhora colocou aqui de Isaías 13. A dança profética, ela revela através da adoração. A evangelística, ela gera o desejo. Aí, a dança pastoral, eu posso dizer que ela cura através da adoração, e a dança... Cura e restaura. Cura e restaura, tá. Isso. E a última, que é a que ensina, a gente pode falar que ela liberta, porque Sim. a palavra de Deus diz que quando conhecemos a verdade, ela nos liberta, né? Pode-se dizer assim, então? Ficou um esquema muito bom. E todos eles, eu e você podemos e devemos viver. Como que eu sei, então, pastora? Como que eu sei se eu sou evangelista, se eu sou pastor? Através da sua vida você vai perceber, mas não é isso o mais importante. O mais importante é você estar disposta ou disposto a ser usado por Deus segundo o momento. Eu estou atuando como um quê agora? Esse momento. Mestre. Como mestre. Não é importante. Agora eu estou trazendo fundamentos para que as minhas profetas, os meus profetas que estão aqui, se estabeleçam os fundamentos para que nós possamos caminhar, para que você possa caminhar. Nesse momento, eu sou mestre. Eu estou ensinando você. É a minha maior característica. Eu amo estudar a Bíblia. Eu amo escrever. Se é a maior ou não é, eu não sei. O importante é que nesse momento é extremamente necessário. E é isso que é o mais importante. Né? Agora, deixa eu pegar uma coisa aqui. Agora, o que eu preciso entender? Todas as coisas, elas têm um único fim: saquear o inferno e povoar o céu. Tudo que eu faço precisa ter essa direção de saquear o inferno e povoar o céu. Nossa, pastora, que estranho. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo mundo está lá. Como é que eu saio de lá? Através de Jesus. Se você não pregar para a pessoa e ela não se dobrou a Jesus, mas e aí? Ela está lá. Quem vai tirar? Jesus desceu no inferno para tirar todo mundo de lá. Aqueles que estavam. Agora é a nossa função. Gente, a coisa ela está tão louca. Atualmente, eu tive um pastor que ele falava assim: no fim dos tempos, o que vai valer mesmo são as nossas experiências com Deus, porque nós vamos viver coisas absurdas. Depois eu vou mandar para vocês um vídeo que eu recebi hoje no meu Instagram. Alguns aí já devem ter visto. De uma pessoa, uma mulher, que é aqueles o quê? Depois eu vou ver, Juju. Eu não consegui terminar de ler. Uma mulher que ia fazer gira, negócio de macumba aí, que eu não sei esses negócios. Mas antes de fazer a gira, ela estava ouvindo uma música evangélica dentro do centro, todo mundo fazendo um momento de adoração dentro do centro. Quem viu esse vídeo? Gente, que absurdo, que loucura é essa? Que loucura! Aí o menino até falou: pastora, mas a adoração não liberta? Aí vem aquela história que eu contei, eu acho que eu contei para vocês de Manaus, né? Que eu tive uma guerra espiritual lá e que com demônios, eu contei aqui, não foi? Eu não contei isso aqui, não? Não? Conta de novo. Ai, meu Deus, eu acho que foi lá, Cris, que eu contei? Foi na sua igreja? Eu contei em algum lugar, não sei onde foi, não. Que tem tudo a ver com esse vídeo. Uma vez eu fui para Manaus e fomos só 6 pessoas. A primeira vez nós fomos em 17, na segunda vez fomos só 6, tivemos muito problema para ir. Quando nós chegamos lá, no lugar, eu comecei a passar muito mal. Muito mal, muita dor nas costas, e uma coisa assim, louca, não conseguia entender o que estava acontecendo e tal. E aí,
Aí eu comentei com o pessoal do Tribos que estavam lá, me perguntaram, eu falei que não estava bem, eles ficaram orando por mim e tal. Quando foi à noite, no dia da abertura, eu passei tão mal, que eu deitava no chão de tanta dor, o pessoal ministrando lá, e eu deitava no chão, colocava as pernas para cima e gemia de dor nas costas, uma coisa estranha, não dá para entender. Aí, quando terminaram as ministrações da abertura, eu chamei o pessoal do Tribos e a minha equipe do Etal. Falei, gente, não precisamos me unir. Tem alguma coisa errada e tal. Isso aqui eu conto para poucas pessoas. Eu achei que eu tinha contado aqui já. Só para vocês entenderem essa história de... Obrigada, Renata, por colocar no grupo. Para vocês entenderem essa história de que, não, é a música de louvor. Nem tanto louvor, nem todo louvor é louvor. Presta muita atenção. Pastora, eu acredito que você contou numa live. Eu acredito que você isso. Para alguém, eu contou. sei. É isso, eu lembro. Você pegou uma batalha espiritual, algo nesse sentido, forte. Tá, eu vou contar rapidinho. Não vou contar com detalhes, eu vou contar só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Foi aí, né, Cris? Eu lembrei, foi mesmo. Eu contei lá no Espírito Santo, porque eu conto isso muito pouco. E aí, eu chamei o pessoal do Tribos e o pessoal do Rema, do Etal, e nós fomos no quarto. Falei, gente, tem que ver o que está acontecendo, e eu com muita dor e tal. Aí eles falaram, o Daniel falou, tia, nós podemos orar por você? Aí eles vieram orar por mim. Quando eles oraram por mim, que eles terminaram de orar, acabou 100%, eu não senti absolutamente nada. Ele falou, tia do céu, tinha tanta flecha nas suas costas. Como que você estava suportando a dor? Eu não sei como que você estava suportando. E aí nós fomos conversar para tentar entender. E eu não tenho visão aberta, mas no meu lado tinha um menino, e no lado da outra equipe tinha um menino. Quando o menino da equipe do Tribo chegou, lá era era um segundo andar, e tinha umas janelas muito grandes, e aí os meninos, o Fabinho chegou. Quando ele chegou, que ele estava dormindo, ele voltou e falou, misericórdia, saiu para trás. Aí eu parei, todo mundo assim, né? Aí o Geutinho, que era o meu menino, veio. Quando ele veio, ele correu, sentou do meu lado. Falei, o que está acontecendo, Tito? Que ele tem a visão aberta. Ele falou, tia, naquele lugar ali, ó, tem um demônio na árvore, ele está tentando entrar aqui. Aí o Fabinho veio com o chofar, começou a tocar, e nós começamos uma guerra literal com demônios. Era um lugar, lá embaixo, assim, era bem sujo o lugar. E o Geutinho falava, tia, era igualzinho o Senhor dos Anéis, você não está vendo? Foi uma guerra real. Os anjos vieram, ficaram todos de costas, assim. Ele falava, tia, só dá para ver as costas deles assim, ó. Eles eram muito grandes, então só essa região que dava para ver na janela. Eles se colocaram perfilados um do lado do outro, nos protegendo. E foi uma guerra violenta. Eu não vou contar muito detalhe, não, porque eu não sinto de contar. Aí teve um momento que nós começamos a cantar uma música de louvor. E aí os demônios começaram a dançar e fazer chacota com a gente. Aí o Geutinho falou, tia, eles estão dançando, morrendo de rir. Aí Deus falou para mim assim, cante. Dança e cante. Cante era a coreografia de guerra que eu tinha feito, a primeira coreografia de guerra que eu tinha feito. E eu falei, gente, cala a boca, para. Vamos começar a guerrear usando as armas e vamos cantar cante. Detalhe, eu falei dos 5 ministérios, não foi? Presta muita atenção nisso. É condução de Deus, que eu não ia contar isso. Lá nesse dia, o Tribos e o Etal, nós tínhamos a mesma revelação dos 5 ministérios. Tem menina minha que tinha, a Amanda, por exemplo, o instrumento dela, a arma dela, era arco e flecha. A Karina deles era escudo. Cada uma das meninas tinha uma arma. E nós começamos a guerrear e cantar cante. Isso é tão real, gente, que a Amanda atirava as flechas
e eles desviavam. Aí começou assim, a Karina entrava na frente dele e a Karina era escudo. Aí ela atirava de trás da Karina e pegava. Isso não é brincadeira. Quando eu falo de 5 ministérios, quando eu falo de arma de guerra, eu vou falar de arma aqui, não hoje. É real. E nós guerreamos muito tempo, e eu não vou contar o resto, não, mas eu só vou contar essa parte da dança. Aí eles falaram, ele falou que eles estavam fazendo chacota, eu falei, vamos cantar cante. Quando nós começamos a lutar cantar cante e usar as armas, a guerra foi totalmente ganha, nós ganhamos a guerra. Foi transformado o lugar ficou todo azul. Eu não vou contar toda a história, porque foi 2 horas de guerra. Mas isso que eu estou contando aqui é muito real. Se você não sabe qual é o seu ministério, você precisa buscar. Se você não sabe qual é a sua arma, você precisa perguntar ao Senhor. Gente, quando eu uso arma, não é brincadeira. Eu não estou ali fazendo enfeite. Eu acho que eu contei aqui, eu tenho uma espada e há pouco tempo eu ganhei uma espada com corte. A minha primeira espada não tinha corte. Agora eu ganhei uma espada com corte. A minha primeira espada era linda, com a cabeça de leão toda perfilada e tal. Agora eu ganhei uma espada toda rústica. Só que ela tem corte. E eu não entendi por que eu tinha ganhado uma espada de corte. Aí eu fui no sul e Deus falou através de um rapaz, você ganhou uma espada de corte, porque quando está em treinamento não se pode ter arma de corte, porque senão você se fere ou fere alguém. Mas agora você está preparada para guerrear, por isso que sua arma tem corte. Então hoje eu tenho uma espada de corte. Deus não me mandou usar ainda. O dia que eu ganhei, meu marido até pegou e falou, pelo amor de Deus, deixa eu guardar esse negócio na sua mão, isso é um perigo. E hoje eu tenho uma arma de corte, e vai ter dia que Deus vai me mandar eu usar. E eu vou ter que usar. Então, por que nós estamos falando disso hoje? Por que você está nessa live que está falando sobre arma, sobre 5 ministérios? Isso é muito sério. Eu preciso entender quem eu sou e por que eu sou assim. Eu tenho características muito específicas, gente. E você também tem. Você precisa se dispor no Senhor para ser usado pelo Senhor do jeito que Ele te fez. Você não tem que ser uma Cidinha, você não tem que ser uma Renatinha, você não tem que ser uma Sarinha. Não, você tem que ser você. Quem é você? Com as suas características. Eu tenho características muito específicas. E eu procuro estar, só um minuto, sabe? Eu procuro estar atenta à voz do Senhor. Então tem hora, a Sara, por exemplo, o povo fala que ela é muito parecida comigo. Fisicamente, ela dança bem parecido comigo. Mas ela não é a Cida. Ela tem coisa que ela parece, mas tem coisa que é dela. E que ela precisa ministrar nisso. Então, para mim, a adoração é uma coisa muito séria. Tudo que eu faço em nome do Senhor é muito sério. Então, não dá para fazer de qualquer jeito. Falar isso daqui, e é igual eu falei que não se filma a ministração. Eu vou passar para vocês duas a palavra. É igual contar isso aqui para quem não está na live. Você chega para não sei quem e fala, porque tinha uma guerra de demônio, não sei o quê. A pessoa não vai entender nada. Nada. Então por que ela não está aqui? Se ela quisesse ouvir, ela tinha que estar aqui. Concorda comigo? Entende? Então são coisas que eu não divido com muitas pessoas, eu divido com muito poucas pessoas. São segredos que Deus me dá. Tem coisa que eu não conto de jeito nenhum. Fala, Sara, e depois Noeli. Paz, meninas. Eu também não ia falar isso, mas a senhora tocou no assunto aí, eu senti te falar. Esses dias atrás eu não sou de rolar feed do YouTube, não sou de rolar feed, assim. E aí apareceu pra mim um vídeo de uma menina dançando. E geralmente fica aquele íconezinho sem som, né? E eu pensei que era uma menina ministrando, né? Era como se fosse um teatro. Quando eu cliquei para ver, era uma menina dançando uma música da Umbanda, alguma coisa assim. Eu fiquei muito assustada porque pareceu muito com algo do nosso meio, né? Algo cristão. E eu falei, cara, né? Tá errado isso.
E meu esposo tem um pouco de experiência nesse assunto, e aí eu fui conversar com ele sobre isso e tal, né? E fui pesquisar mesmo. Eu fiquei tão, assim, intrigada com isso que eu fui pesquisar, fui ver, né? E, cara, tá, né? Meu Deus. Justamente por esse temor, né? Porque a Bíblia fala pra gente discernir os espíritos. E desde então, né, nessa pesquisa que eu fiz, algo que eu percebi é que eles respeitam muito a unção que eles carregam, né? Que quem incorpora lá carrega e tudo mais. E eu comecei a falar assim, meu Deus, né? O quanto, exatamente isso que a senhora está falando aí agora. E eu comecei a prestar atenção que às vezes nós não temos noção, literalmente, noção daquilo que Deus nos confiou, sabe? A gente vai para um culto ou para um evento e dança ali, ministra. Eu, por exemplo, eu não consigo me sentir livre para dançar o tempo inteiro, tipo assim, o louvor todo. Parece que eu não sei explicar isso, mas eu sou de momentos específicos. E eu sempre me questionei muito isso, né? Tipo assim, meu Deus, por que eu não posso ser igual a todo mundo, né? Que começa a música bonitinha e termina, né? Tal ali. E até um dia que Deus falou isso comigo. Isso que a senhora acabou de falar, né? Que cada um de nós temos algo específico que o Senhor nos confiou, né? E se nós não buscarmos em Deus ter esse discernimento, a gente vai querer viver coisas que Deus não nos chamou para viver. O que a senhora estava falando das armas, né? Se eu querer usar a arma de alguém, eu vou atrapalhar tudo. Olha, Davi. Eu vou, né? Davi não usou as armas de Saul. Exato. Então, assim, isso me marcou muito. E é tão interessante que Deus, ele confirma a nossa identidade nisso, quando a gente entende isso, né? E eu senti de compartilhar isso porque, para mim, no meu sentido de ministério, de dança e tudo mais, foi um divisor de águas. Tirou um peso das minhas costas de querer ser parecida ou igual a todo mundo, né? E entender que Deus me confiou algo e que eu preciso ser fiel a esse algo que Deus me confiou. E mais do que isso, respeitar e tentar compreender aquilo que Deus entregou para o outro, né? Isso que a senhora acabou de falar. Mesmo que a gente tenha algumas características que se parecem, nós não somos iguais. Exato. Né? E como isso faz diferença no corpo de Cristo, né? Então, assim, eu queria compartilhar isso, porque foi algo que para mim me marcou muito. Uma coisa, só uma parte aqui em cima da palavra da Sara. Gente, por que o povo da Umbanda respeita quem dança lá e as pessoas da nossa igreja não nos respeitam? Será que o problema está no outro ou está em nós? Sabe? A gente tem muita facilidade. Ai, meu pastor não acredita na dança. Talvez a culpa seja sua. Né? Infelizmente, tem gente que tem uma visão, né? Não consegue ter essa visão e tudo mais. Minha irmã, se for de Deus, não tem ninguém. Ou ele vai aceitar ele, Deus vai tirar ele. Se é de Deus, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Quer negar que a dança é de Deus? Claro, é impossível. Mas pode ser a da Umbanda, pode ser a do Candomblé. O que vai fazer diferença é aquilo que você está vivendo em Deus e a forma como as pessoas estão sendo ministradas pelo Deus que você diz carregar. É isso que faz diferença. Fala, Noeli. Tô nervosa. Porque essa palavra de hoje tem uma semana que Deus tem falado comigo sobre a forma que Ele quer que eu me posicione para guerrear, né? Porque eu até compartilhei com a senhora algumas guerras que eu venho enfrentando. E às vezes a gente quer estar no lugar, tipo assim, ai Deus, eu quero ficar aqui, eu quero ser cuidado, eu não quero guerrear dessa forma. E o Senhor falou pra mim, filha, eu não te chamei pra esse lugar de ficar se vitimizando, de querer, eu te chamei pra um lugar de guerra. E você tem que se posicionar da forma certa pra guerrear essas guerras, porque se você não se posiciona no lugar certo, com as armas certas, você não vai vencer essa guerra. E eu fiquei nisso nessa semana, e aí hoje eu acordei com isso de novo. O Senhor falou, filha, sai desse lugar. Filha, eu estou te dando as armas certas. E aí quando a senhora falou sobre armas, né, essa semana eu sonhei
o Senhor me mostrou uma apóstola me entregando 2 espadas e 2 tubos muito grandes de óleo de unção, mas esses tubos estavam vazios, e ela falava: você vai precisar encher esses tubos com azeite, com óleo. E como faz a diferença e a senhora começou a falar sobre armas, sobre posicionar da forma certa e guerrear da forma certa, porque às vezes a gente está passando por uma luta ou algo do tipo, e a gente quer estar naquele lugar, e o Senhor fala: não foi esse lugar que eu chamei você para grandes lugares, para guerrear guerras grandes, né? E eu nunca entendi o porquê Deus sempre me chamou para esse lugar, porque eu sempre quis ficar ali nos bastidores, e a senhora falou o profeta, eu não me sinto profeta, mas eu sinto que quando eu estou no ambiente, o Senhor sempre me move no profético, né? Eu ia até perguntar sobre essa questão, porque eu não me sinto uma profeta, mas quando eu estou no ambiente profético, o Senhor me dá discernimento como se mover no ambiente profético. Eu consigo identificar o que está acontecendo, mas eu falo assim: Senhor, eu não sou um profeta. As meninas até falam: não, você é uma profeta da dança. Eu falei: mas eu não me sinto uma profeta. Eu sinto que eu consigo discernir o ambiente, né? Às vezes eu tô ali, o Senhor fala: guerreia dessa forma, ora dessa forma, usa essa arma, usa esse tecido. E a diferença de você ter esse ofício do profeta, igual a senhora falou, e você saber se mover num ambiente profético, né? Porque muitas vezes eu me olho e não me acho uma profeta, né? Mas Noeli, e para todo mundo, mais do que ser ou ser identificado como profeta, é ter o entendimento do ministério profético. O ministério não é meu, é dele. Houve um tempo em que existiu o profeta de ofício. Hoje não é isso que eu preciso buscar. Eu preciso adorar profeticamente e exercer o ministério profético. O ministério não, por isso que é o dom do Espírito, não é meu, é dele. Então, ele exerce através de mim o ministério profético. Eu posso fazer isso totalmente normal, mas quando eu estou ali, quando ele quer agir, eu me entrego para que ele possa agir. Então, é exercer o ministério. Mais importante do que falar: não, a Noeli é uma profeta. Não, é muito melhor que você exerça o ministério profético com entendimento. Isso tem a ver com relacionamento com Deus e com veracidade do evangelho, do ministério que você está fazendo. Então, não se preocupe nem em você sentir, nem ninguém entender. As coisas de Deus, elas são naturais. Ninguém força ninguém a nada. Se é de Deus, ele vai trazer clareza em todas as coisas. Não é o homem. É igual quando tem confusão em lugares. Um está de um lado: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Não, cara, eu sou de Cristo. Eu não sou de time nenhum. Eu não quero saber de time nenhum. Eu quero saber dele. E nele eu vou agir segundo o propósito dele na minha vida e no lugar onde ele me plantou. Então, que não nos reconheça como profeta, mas que sejam ministrados pela ministração profética dele através da minha vida. Em mim, a hora que eu li aqui, em mim e através de mim. Certo? Fala, Cris. Eu queria compartilhar algo, né? Eu compartilhei aqui que eu fui num evento agora, que era um evento grande, né? E aí eu não fazia ideia de como era o Ministério de Louvor de Mar. E aí, antes de eu ir para o evento, na semana do evento, o Senhor me mandou levar tudo, todos os objetos que a gente tinha de ministração, né? Geralmente eu levo umas 2 bandeiras, né? A gente leva algumas coisas. Mas Deus tinha falado para me levar tudo. E aí eu falei: Senhor, mas eu vou levar tudo? Será que eu vou usar isso? Aí eu falei assim: mas tá bom. O Senhor mandou levar tudo, eu vou levar tudo. Obedece. Fui lá na igreja, trouxe tudo. Aí meu esposo falou assim: meu Deus, menina, você vai levar isso tudo? Aí você vai usar tudo? Aí eu falei assim: eu não sei se eu vou usar. Eu vou te falar, não sei nem se eu vou usar tudo. Talvez eu use só um. Mas Deus mandou levar tudo, então eu vou levar tudo. E aí levei tudo. Quando eu cheguei lá no local, né? Aí
cheguei devagarinho, vi o Ministério de Louvor lá se aprontando, cumprimentei alguns. E aí eu vi que a maioria do Ministério de Louvor, eles mudaram, porque eles viram que eu estava ali. E eu sou um tipo de pessoa assim, que eu chego no ambiente e eu não fico dando muita conversa para quem ligou, para quem não ligou. E eu tô ali e pronto. E cheguei, coloquei, né, os objetos ali, fui para uma sala que eles tinham reservado, orei lá com o pessoal e tal, e o Ministério de Louvor continuou se aprontando. Quando eu vim para o evento, eu notei que o espaço que era maior para me ministrar, ele foi diminuído pelo pessoal do louvor, sabe? E aí eu olhei, e aí eu falei assim, porque veja bem, o espaço, a pastora Cida, eu mandei para ela, eu mostrei a pastora Cida, enorme. O Ministério de Louvor também era grande, mas geralmente quando o Ministério de Louvor tem back, pessoas que fazem segunda voz, elas ficam um pouco mais atrás, certo? E aí todo mundo veio para frente. Então ficou aquele paredão do louvor assim. E ficou uma ponta para me ministrar assim, bem em frente à bateria ainda. E aí eu falei assim, amém, Deus, eis-me aqui, né? Eu falei, vou ficar aqui, Senhor. E aí eu encontrei uma pessoa que fazia parte do Ministério de Louvor, que eu não via há muitos anos, e era da igreja adventista, e ele é adventista, né? Aí eu fui entender que o ministério que estava ali é um ministério profissional, com música, sabe? Lançados e tudo mais, muito conhecido aqui no estado, eu que não conhecia, gente, mas segundo eles era muito conhecido. E aí era todo mundo adventista. Então, eles não estavam acostumados com aquilo. Quando falaram, não, tem uma ministra de dança e tal, e aí chegaram e falaram para ele, não, aqui vai ser o espaço, vai uma menina ministra de dança que vai ministrar aqui, ela é profeta, que não sei o quê, e eles ficaram meio, tipo, como assim? Tipo assim, né? Não entendiam nada. E aí, conforme eles começaram um louvor, eles não começam um louvor de uma maneira voltada pro profético, né? E aí eu lembro que eu ajoelhei ali e a minha pastora me acompanhou nesse evento. E o meu esposo também. E eles são intercessores também. E aí eles estavam no evento e eu não via eles, porque como muito grande, né? Não estava visualizando eles ali. Mas eles sabiam mais ou menos o que estava acontecendo. E eles sentiram o ambiente. Se posicionaram na intercessão. Eu ajoelhei e falei, Senhor, eu conheço todos os louvores, porque depois veio uma moça e me falou, são todos esses louvores que eles vão tocar. E até o louvor que eles iam cantar deles, não tem? Eu ia ministrar também. Eu falei, Senhor, eu conheço, mas vai ter que ser o Senhor aqui sobre mim, Senhor. Eu vou ter que sentir o louvor, vai ter que vir do Senhor para eu conseguir ministrar, porque eu não conseguia ministrar ouvindo o louvor da forma que eu estava ouvindo. E aí eu fiquei ali no chão, orei pro Senhor, apresentei pro Senhor, e aí peguei um bastão e comecei a ministrar com bastão, e fiquei um tempo ali com bastão, e ninguém deles entendendo nada, gente. É ótimo, porque minha pastora foi e o meu esposo, e eles me contavam depois, né, a cara do pessoal que estava ministrando. E eu estava com bastão ali e tal, e depois eu ali comecei a guerrear ali, e falando com o Senhor, e aí eu cantava o louvor às vezes, e falava com Deus, e fui fluindo até que eu conseguia ministrar, né? E aí eu usei todos os objetos, tudo que tinha que usar, né? Uma hora eu usava água, outra hora eu usava fogo, e usando os objetos, né? Usava uma bandeira que eu tenho, né? De água e fogo, e eu usava os leques fogos. Só tem dois nessa live. Eu usei tudo. Eu acho que eu nunca fiquei tão cansada. Eu ministrei todos os louvores.
E aí chegou o momento deles ministrarem os louvores deles, assim, do CD deles, sabe? E eu falei assim, agora eu tô aqui, Senhor, daqui eu não saio, agora eu vou ministrar, vai ser guerra, mas eu vou ministrar, Jesus. Gente, e como que fluiu do Senhor? E foi algo inacreditável, porque depois a preletora que foi pregar, não sei se vocês conhecem, talvez até vocês conhecem, que é a Marie, ela foi pregar, e ela é do profético também, e ela também é cantora. E aí ela falou assim, eu quero chamar o Ministério de Louvor agora para estar aqui comigo, porque até então ela começou no teclado, né, mas ela é do profético. E entra no profético comigo, Louvor, vamos agora pro profético. E eles olhavam um pro outro, tipo, e eles faziam, tipo, o que é profético? Eles falavam um com o outro. E eles Vocês verem que a nossa vida está só no começo. Aí ele falava, o que é profético? Aí ela olhou para eles e falou assim, me acompanha, falou com o baterista, não tem? Me acompanha. E aí Deus fez. E eu falo assim, Deus faz umas coisas loucas, gente. No meio, assim, de pessoas que talvez não, tenho certeza que precisavam viver aquilo naquele dia. Que para eles foi algo assim, meu Deus, o que aconteceu? Eles saíram, tipo, do altar, tipo assim, o que aconteceu? Sabe? Mas eu tava ali posicionada no Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor não me chamou aqui à toa, o Senhor chamou para ministrar. Eu vou estar aqui ministrando. Que seja o Senhor sobre mim, me diminui aqui, Senhor, que só o Senhor cresça aqui. E foi lindo, gente, foi tremendo. Vidas que estavam aí foram impactadas. Mulheres e mulheres conversando comigo depois, falando que saíram dali impactadas sobre o que o Senhor tinha feito. Depois teve uma delas ainda, que é a Tice, né, que veio de Portugal para o evento, que pegou uma bandeira e dançou no altar com a bandeira também. E foi uma bênção. E a líder do evento também pegou uma bandeira e começou a dançar. E olha, Deus agiu poderosamente. Então, toda vez que a gente se posiciona para fazer algo para o Senhor, quando o Senhor nos pega e nos ordena, né? A gente fala, Senhor, eu não sei porque o Senhor está me mandando levar tudo, mas eu vou levar tudo. Obedece e pronto. A gente obedece, Deus, ele age sobrenatural. E como eu tenho vivido essas coisas sobrenatural do Senhor. Porque eu recebi um telefonema para estar no evento esse mês. E elas me falaram basicamente isso. Olha só, leva tudo que você tem. Essa foi a palavra dele. É isso que a gente tem que entender. Leva tudo que você tem. É isso que a gente tem que entender. Um lugar em Deus, é um lugar em Deus. E a gente tem que se colocar nesse lugar dessa disposição de Deus poder fazer. E é tão incrível, pastora Cida, que elas me falaram bem assim. Cris, eu fui no evento, te vi ministrando, foi uma bênção, eu quero você no meu evento. Né? Glória a Deus. E aí eu falei que eu podia levar uma ministra ou o ministério todo. Elas falaram assim, olha, esse evento vai ser um evento um pouco menor, então talvez a gente não tenha tanto espaço, mas leva uma com você, né? E eu, quanto líder de ministério também, eu falei, Senhor, eu vou colocar nas tuas mãos quem é para me levar. E Deus me direcionou a pessoa e falou assim, você vai honrar quem estava lá no começo com você. Glória a Deus. Né? E aí Deus vai fazendo, gente. E aí ele pegou e falou desse evento assim, o evento ia começar, para vocês terem uma ideia, uma abertura simples, um solozinho e tal. De repente, essa semana eu conversei com elas e elas falaram assim, Cris, nosso evento é sobre emoções, estamos passando muitas provas, muitas coisas, queremos um vídeo seu e tal. Geralmente eles não pedem vídeo de ministra para botar em cartaz ou negócio de evento, não pedem. E aí elas falaram, queremos um vídeo seu, da ministra que vai estar, tal. E aí elas foram no meu Instagram, gente. Aí viram um vídeo meu lá de um testemunho de que Jesus fez, porque eu me queimei todinha numa retaliação que eu recebi, de uma ordem que Deus pediu para mim orar por alguém. E elas falaram assim, Cris, Deus já nos deu resposta. Nós já sabemos como que o evento vai começar agora. Aquele vídeo seu do testemunho, nós vamos passar ele. E Deus vai te usar como boca de Deus. Antes de você ministrar, Deus vai te usar como boca de Deus.
sobre aquele vídeo. Então, eu falo assim, hoje eu entendo muito mais sobre o que Deus sempre me cobrou de uma adoração exclusiva. Todos podem, você não pode, sabe? Por que Deus, todo mundo pode e eu não posso? Amém, Jesus. Glória a Deus. André? Eu tô aqui só dando glória e rindo. A pastora tem louco aqui. Eu falei, meu Deus. Eu cheguei na casa da pastora com uma mochilinha básica. Ela falando que ela carrega tudo, pastora. E eu carrego tudo. Aqui, até aqui atrás. Eu carrego tudo na mochila. A mochilinha básica. Né? Quando precisa, ali o Senhor direciona, eu só tiro da mochila. Mas o que eu queria compartilhar quando a pastora entrou na questão da dança de guerra, eu, a princípio, início, assim, não tive muito entendimento quando eu ganhei. Até pedi para o meu filho pegar, que a primeira que eu ganhei foi uma de exército, pastora. Olha só. Aí, não tinha entendimento, fui. Só que essa aqui não corta, ela pura. Aí, não tinha, assim, a apóstola me deu essa aqui a primeira e ministrei com ela. Mas, assim, até então, eu falei, para mim, eu tava ali, né, no momento de, né, colocando o objeto de guerra numa ministração da dança e tal. Mas depois, conforme eu fui tendo algumas experiências com o Senhor, não só em ministração dentro de igreja, mas fora, né, em territórios que o Senhor foi me levando, e eu fui tendo entendimento, porque eu acredito que quando a gente recebe no físico é porque já foi liberado no mundo espiritual, né, e ali eu fui tendo entendimento de algumas coisas. E quando eu tive a oportunidade de viajar com a apóstola e ministrar fora com ela, eu comecei a canção O Altar Sou Eu, pode, né, o fogo, e tô ali com flag de fogo, a irmã falando, meu Jesus, tu é lindo demais. E a gente fiz o início da ministração, foi em Lisboa, e comecei com essa canção. Aí, de repente, né, tava aquele ambiente glorioso ali. Aí a apóstola coloca a outra que fala de fogo, cai a fogo. Lembra que eu perguntei até para a senhora, pastora, né, a música lá do Estabeleça o Seu Trono? E eu falei, meu Deus, eu sei que no momento dessa ministração, aí repetiu a música, quando eu pedi outra canção, e eu já estava ali, né, cheia da presença, porque eu tinha acabado de ministrar uma. Mas quando começou essa canção, né, do Estabeleço o Trono, no meio da ministração, as pessoas falaram assim que até minha fisionomia mudou. E no meio da dança, pastora, eu comecei movimentos ali que eu não sei falar para a senhora. Eu tenho vídeo, depois eu vou até encontrar no celular para mostrar para a senhora. Eu sei que a igreja foi tomada, a apóstola falou assim que tinha um anjo de guerra junto comigo, eu não sei, porque a gente começou a ministrar sobre a bandeira de Portugal, e eu não sei, eu só sei que foi assim, eu fui ministrando ali os movimentos, andando, marchando e cortando, e eu falei, meu Deus, eu não conseguia parar, de orar em língua, a música andando, correndo, e ali uns entendiam, outros não entendiam, e ali depois o Senhor me direcionou a pegar o flag de fogo. No entanto que no final, ali foi um mover tão grande que todos ali foram tomados pela presença. O pastor de lá fez a gente fazer uma roda ali, um momento profético, de todo o pessoal que estava no evento caminhar ali para profetizar sobre aquele lugar, sobre conquista de território, sobre liberação, sobre a nação. E ele falou assim, você pega esse negócio de fogo, o Senhor vai lá no meio. Eu falei assim, para Jesus, tu és terrível, tu és terrível. Eu falei, meu Deus, porque eu tenho flag de fogo, flag de água, né? E a espada não dá para levar para ir na viagem. E tem outra aqui, pastora, e depois eu ganhei essa daqui, mas essa daqui, e depois eu vou mandar para a senhora o vídeo. Essa daqui também é outro mistério, que quando eu vou ministrar, que pego ela, não sei, é muito forte. Essa aqui. Vamos lá, cada horário que meu menino tá chegando. Você tá vendo? Aí a gente ia longe aqui, gente. Rosana, para fechar com você.
Pastora, deixa eu só falar uma coisa. Eu Ah, queria. e a hora que Quando ela a senhora- vai falar, eu quero dar um recado, não sai. Não, é só para a senhora avisar, porque a senhora falou que ia ainda confeccionar aquela roupa. Ela tem água e fogo. Eu que depois a senhora fala, porque eu queria uma daquela. Eu mandei fazer o tecido, agora eu tenho, viu? Pode falar comigo. Agora a senhora tem, porque ela tem água e fogo para mim. Isso. Fala, Rosana. Um mês passado nós tivemos uma visita, né? Numa casa terapêutica, só de mulheres, em situações assim deploráveis. E aí foi eu e mais uma menina da rede de mulheres, porque a gente tem o grupo de adoração de dança, né? Na rede das mulheres também. E aí foi eu e uma outra menina do grupo da dança, né? E aí nós levamos duas bandeiras que brilham durante o dia, pelo menos até no sol, né? E colocamos um louvor, né? Que a líder das mulheres direcionou, como uma na frente do espelho, tipo assim, né? Chateada, triste, né? E tirando a maquiagem, tirando acessórios, né? E aí eu entrei ministrando, e essas mulheres, cada uma tem um trauma, né? Viveu um trauma na vida, e elas tá nessa casa para recuperar e tal. E aí, quando nós começamos a ministrar, eu sentia assim com a vontade assim de chorar, assim, porque eu via mesmo assim, a gente sentia a presença do Espírito Santo ali. E elas, quando eu olhava assim, elas em lágrimas, né, algumas chorando muito tal. E na hora que há uns tempo atrás eu falei assim, Deus, dançar, eu acho que eu já tá dando meia hora já, eu acho que já tá na hora de eu parar. E aí, sempre quando eu ia falar algo, se eu comentasse alguma coisa nesse sentido com o Kelvin, ele quase vinha com tudo em cima, né? Só conhece como é que ele é. Aí, na hora que nós estávamos indo embora, elas formaram uma fila para despedir. E aí, agradecendo, né? Falando, nossa, o louvor foi lindo, a dança foi muito linda, tocou muito no meu coração e tal. E aí, uma menina me abraçou e virou para mim e falou comigo assim: não para de dançar. Você não pode parar de dançar. Você continua, viu? Profeta da dança. E aquilo ali, na hora que eu ouvi aquilo ali, assim, eu assustei, assim, falei assim, meu Deus do céu, como que o louvor liberta, mas a dança também liberta, né? A dança tem um poder de tocar o coração das pessoas também. Através de um movimento a gente está liberando cura, liberando o amor de Deus, né? E a salvação para a vida de outras pessoas também. Amém. Né? Pois é, gente. Então, assim, é muito real isso, né? É muito verdadeiro. E vocês precisam ver dessa forma. Não como simplesmente uma dancinha, mas como algo que o Senhor está fazendo através da sua vida. Amém?